Segundo livro de Samuel, capítulo 19, o versículo 4 apenas. Diz assim: o rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Até aqui. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e, através dela, conhecer a Tua vontade e como vivemos uma vida melhor do que a que temos hoje. Eu sei que muitas pessoas estão passando pela dificuldade que hoje vamos ministrar. Algumas outras, em algum momento da vida, pode ser que passem. Então, essas palavras, se guardadas no coração, poderão ser, de fato, a transformação da vida delas. Seja como for, a todos nós que aqui estamos, abençoa-nos. Leva-nos a esse conhecimento e não apenas a saber das coisas, mas a conseguir praticá-la. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada Detox. Essa série surgiu no meu coração quando eu estava na casa do irmão Oswaldo, lá na chácara do César, na verdade, estávamos lá, e o seu Oswaldo foi lá correndo e pegou um suco verde e trouxe lá. E era um suco detox aquele. Eu até achei que não ia ser bom, mas na verdade estava muito gostoso. E enquanto eu tomava, ali rápido assim, em questão de segundos, na minha cabeça, eu comecei a lembrar da função do detox, que eu já tinha lido a respeito. Muitos de nós, por conta do tipo de vida que temos, da alimentação que temos, estamos intoxicados e algumas partes do nosso corpo estão inflamadas. Isso dificulta que algumas pessoas que fazem dieta consigam emagrecer e facilita para que algumas pessoas engordem. Então tem gente engordando mais do que tinha que engordar e tem gente que não consegue emagrecer mesmo tentando. E parece que esses sucos detox, eu não sei se todos, mas alguns deles, eles têm a propriedade de ajudar que a pessoa seja desintoxicada e assim facilite o processo de emagrecimento. Professor, estou falando certo? Facilite o processo de emagrecimento e não acelere o processo de engorda, vamos dizer assim. Né? Que eu me sinto um boi, então é engorda. É assim, parece que funciona a questão do suco detox, ou dos, não sei se alimentos detox, mas pelo menos do suco detox. E quando eu pensava ali, isso ficou borbulhando na minha cabeça, e depois que eu fui embora, eu me lembrei do suco, e eu pensei, poxa, quanta coisa espiritual também é do mesmo jeito. Quanta coisa na vida da gente faz com que nós não consigamos obedecer a Deus. E faz com que os pecados do dia a dia sejam mais corriqueiros. Nós cedemos mais fácil ao pecado, e deixamos com muito mais dificuldade o pecado, justamente por causa de algumas intoxicações no nosso coração e na nossa mente. E ali surgiu a ideia para essa nova série de mensagens. Eu quero falar sobre essas coisas com vocês. E hoje, especificamente, quero falar sobre uma intoxicação específica chamada mágoa. Eu sei que muitas pessoas estão agora intoxicadas com isso. Algumas porque me falaram, outras não me falaram, mas as consequências, os sintomas dessa intoxicação faz com que fique evidente que isso está acontecendo na vida das pessoas. E é muito triste pensar que as pessoas fiquem desse jeito, muito triste. Eu sei que tem pessoas que têm facilidade para deixar para lá as coisas e não se machucarem e não guardarem certos sentimentos e ressentimentos. Mas outras, pelo contrário, têm um ímã para isso. Tudo que se lhe acontece, ele absorve, ele guarda e sofre por causa disso. E não só essa pessoa sofre, mas outras pessoas acabam sofrendo. Porque essa mágoa vira uma amargura dentro da alma da pessoa, e a Bíblia diz que a raiz de amargura faz com que, inclusive, outras pessoas sejam contaminadas. Uma pessoa amarga, uma pessoa magoada, é uma pessoa ruim de se relacionar. Ela não está nem magoada com você, mas ela fica tão azeda que outras pessoas têm dificuldade de chegar próxima dela.
Ou ela mesma começa a afastar outras pessoas. Então, conviver com essa intoxicação é muito ruim para ela e para as outras pessoas. Mas eu creio que em nome de Jesus é tempo de desintoxicarmos. E por que não começarmos por esse, já que hoje é um dia de celebrarmos a ceia do Senhor, e temos que chegar aqui com o coração mais livre possível de qualquer coisa que possa nos prender e nos machucar. Mágoa é uma tristeza na alma. Não é só uma tristeza, a gente fica triste com um monte de coisa. Mas é uma tristeza na alma. Quando, por exemplo, alguém fala assim, o Palmeiras não tem mundial. Alguns aí ficam tristes. Mas não é uma tristeza na alma. Nem se você tivesse aí tatuado em você o Palmeiras, igual o Fih tem o Corinthians ali. Mas o Senhor te libertará, irmão. Tem tristezas que passam, são coisas da vida. Você fica triste agora, daqui a pouco acontece uma outra coisa, você fica contente, feliz, perde aquela tristeza. Mas existem tristezas que são coisas que estão arraigadas tão no fundo da alma, tão no fundo, que nem explicar é possível para as outras pessoas quando elas perguntam, que tristeza é essa? Por que você está desse jeito? A mágoa é essa tristeza. A mágoa é isso que vai lá dentro e fica preso. Ela intoxica o coração da pessoa. E o problema disso é que tudo o que procede do coração dessa pessoa vai estar sendo contaminado. Porque ali, aquela área da vida está intoxicada. E tudo o que for produzido, as emoções dessa pessoa, quando são produzidas, já são produzidas intoxicadas. Então, é algo que realmente precisa ser levado em conta. Eu acho que um exemplo bíblico fantástico, assim, muito forte, aliás, é uma história muito dolorida, até de se ler. Você lê, você fica pesado, sabe? Fica com o coração quebrado, só de ler a história. É a história de Davi e Absalão, seu filho. Eu li só uma parte, a última parte da história entre esses dois, entre esse pai e esse filho. O pai... Essa última parte, o pai está chorando pelo filho que tinha acabado de morrer. Ele estava se lamentando. Talvez você não se lembre da história, mas a partir aí de 2 Samuel 13, é que conta a história toda. Davi tinha vários filhos, muitos. Dentre esses filhos, ele tinha um filho, Absalão, que tinha também a sua irmã, Tamar, que eram filhos de um casamento de Davi, com uma mulher. Mas ele tinha filho com outras mulheres. E de um outro relacionamento, ele teve um filho chamado Amnon. Então, esses filhos eram, dois aqui eram totalmente irmãos, esse daqui eram meio-irmãos. E esse Amnon ficou perdidamente apaixonado pela Tamar, meio-irmã dele. E ele ficou cego com essa paixão, porque o que a paixão faz é isso, cegar e tirar o bom senso. Segundo os neurocientistas, a paixão é pior do que droga. Pior do que droga. Tira o bom senso de uma forma terrível. É por isso que faz loucuras de amor. Não é de amor, é loucuras de paixão. Porque loucura de amor só constrói. Loucura de paixão, você faz besteira. E esse Amnon, apaixonadíssimo pela sua meia-irmã, ele quer de qualquer jeito ficar com ela. E ele não consegue, porque ela é uma moça pura, filha do rei, guardada para o casamento. E ele um dia está conversando com um primo dele, e esse primo dá um conselho miserável para ele. Fala assim, olha, já sei o que você pode fazer. Você pode fingir que está doente, chamar o seu pai, e falar para o seu pai que você quer que a sua irmã, Tamar, cozinhe para você. Como se você gostasse da comida dela, ela faz ali alguma coisa para você, e quando vocês dois estiverem sozinhos, você faz o que você tem que fazer. E ele falou, ótima ideia. Ele vai para a parte dele do palácio, ou na casa dele específica, está lá fingindo que está doente, o Davi vai lá e fala, o que aconteceu, meu filho, o que você tem? Ah, pai, estou ruim, poxa vida, o que eu posso fazer para te ajudar, meu filho? Pai, o senhor pode fazer uma coisa, pede para a Tamar vir fazer comida para mim. Ela vai fazer uma coisa que eu gosto muito, pede para ela vir. E o Davi pede. E essa Tamar vai lá, e faz um bolo, e a hora que ela vai servir o bolo, esse Amnon, ele manda todo mundo embora daquele lugar. E ele vai para um lugar mais reservado, o quarto dele, e fala, me serve lá dentro. E ela vai, inocente, é minha irmã. Ela entra e vai servir o bolo. Vai servir a comida, e ali ele já fala para ela a intenção. E fala assim, olha, agora você vai ser minha. E ela não faz essa loucura.
Não se faz isso em Israel. Você vai me violentar, vai fazer isso e tal. Se você quer ficar comigo mesmo, já que é para fazer uma loucura, faz ela amenizada. Me pede em casamento para o pai. Eu caso com você, você faz o que você quiser. Porque se você me violentar, eu nunca mais vou casar. Quem vai querer casar com uma mulher violentada aqui em Israel? Eu vou ser jogada de lado. E você nunca mais vai ser bem visto. Você é o filho mais velho de Davi. Supostamente, você tem toda a chance, aliás, de ser o novo rei, depois do seu pai. Se você fizer isso, você vai ficar manchado para sempre. E aí ele está tão cego, que ele força ela. O texto diz que, porque ele era mais forte que ela, ele a forçou. Ele estuprou a irmã. E depois que ele estupra a irmã, o texto diz que ele olha para ela e fica com nojo. Fica com nojo ao ponto de chamar os guardas e pôr ela para fora. Põe ela para fora, ela fala, por favor, não faça isso. Fazer isso é pior do que o que você fez antes. Você vai me jogar assim? As coisas não podem ficar desse jeito. Ele nem dá ouvido, joga ela para fora. Essa menina vai arrasada embora. Imagina a desgraça que foi para essa moça isso. A desgraça para ela. E ela vai embora para a casa de quem? Do irmão Absalão. E fica lá, retirada. O Davi ficou sabendo dessa história. E o texto diz que o Davi ficou muito nervoso, mas não fez nada. Ele não foi consolar a filha, ele não foi chamar a atenção de Amnon. E o Absalão, irmão legítimo de Tamar, ficou ali ajudando essa moça e nutrindo um sentimento terrível contra o próprio irmão. O texto diz que ele não falou nada, mas a partir dali, ele ficou com ódio profundo do seu irmão Amnon. 2 anos se passam. Absalão ficou tramando como que ele ia matar o irmão. 2 anos se passam. Capítulo 14. Aliás, ainda está capítulo 13, a partir do verso 23. Ele trama como matar o irmão. E ele fala, vou dar uma festa. Vou chamar todos os meus irmãos. Ninguém vai imaginar o que vai acontecer. E ele fala, pai, vou fazer uma grande festa na minha casa. Quero que todos venham. Toda a família venha e se reúna. E o Davi fala assim, não, meu filho, vai ficar caro demais para você isso, deixa quieto. O pai não queria mesmo, porque ele era o rei, ele podia falar, beleza, vai ficar caro para você o banco. Ele não queria ir, porque ele sabia que tinha alguma coisa naquela casa que ele não queria enfrentar, ele não queria resolver, que era justamente o caso da filha dele que estava lá. E aí o Absalão insiste, fala, eu quero, pai, eu quero fazer essa festa, pelo menos, fala para o meu irmão Amnon vir aqui para essa festa, vou fazer um banquete para ele. E o Davi, tá bom, como se não imaginasse que nada podia acontecer. Olha isso, a Bíblia é tão fantástica que conta essas histórias de coisas podres que acontecem com gente, porque aqui na Bíblia está narrando história de gente que agradou a Deus, gente que desagradou a Deus, é gente, olha essa história. E chama o irmão, esse irmão vai para lá para dentro, e está jantando, e aí o Absalão fala assim para os seus empregados, o seguinte, leva a bebida o tempo inteiro para ele, deixa ele entortar o caneco, a hora que ele estiver bêbado, caído num canto, vocês vão lá e matam ele. Foi exatamente isso que aconteceu. Matou Amnon. Os outros irmãos, vendo aquilo, ficaram horrorizados e saíram fugindo. O Davi ficou sabendo da morte do seu filho Amnon. E o Absalão fugiu e foi embora. Porque ele também não queria resolver o problema com o pai dele. O pai dele não resolvia problema, esse era o exemplo que ele tinha. Aprenda uma coisa, quero abrir um parênteses aqui. Vocês pais, vocês estão acostumados a não resolver problema, os seus filhos estão vendo, e eles vão lidar do mesmo jeito com os problemas da vida. Davi não resolveu o problema, e o filho dele também não resolveu, fugiu, foi embora. Foi para a casa dos avós maternos, foi embora, e ficou lá por 2 anos. Ficou longe, mais um tempo. Depois de um tempo, ele já está com o coração apertado, querendo voltar, e um soldado de Davi, que queria muito que os dois voltassem a falar, porque aí pai e filho já não se falavam mais, arma um esquema e faz com que Absalão volte. Absalão volta, se encontra com Davi, quer se reconciliar com Davi, Davi fala só assim para o chefe do exército dele, ó, o seguinte, meu filho pode até voltar, mas eu não quero ele mais aqui dentro de casa. Relacionamentos rompidos.
Não quero mais nada com ele. O filho vem, se prostra diante do pai, esse pai dá um beijo na cabeça do filho e vai embora. Acabou. Tudo que o pai faz é isso. Dá um beijo no filho e o filho vai embora. Só que as coisas mudam, porque esse Absalão, que tentou se reconciliar com o pai, que tinha uma mágoa do irmão lá atrás que não foi tratada, agora vendo que o pai nunca fez nada em favor da irmã, que ainda estava contra ele, que tinha feito justiça, ele fica com mágoa também do pai, e ele fala, é assim? Então ele começa a ir todos os dias para a porta da cidade, e todo dia que alguém vinha para Jerusalém, para se encontrar com o rei Davi, para levar as causas que deveriam ser julgadas, ele parava as pessoas na porta da cidade e perguntava, por que você está indo lá? Eu sou o filho do rei, pode falar comigo. Falava, então, eu estou indo porque minha causa é assim, assim, assado. Poxa vida, que pena que o meu pai não pode te atender. Ele não tem ninguém para julgar a sua causa. Mas se eu fosse rei, e ele vai fazendo isso durante 4 anos. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou o coração do povo. Porque quando o povo chegava diante dele e falava com ele, e aí o povo ia se prostrar porque ele era filho do rei, ele levantava as pessoas e dava um abraço e um beijo. Não, para que se prostrar diante de mim? Esse cara ficou querido e amado por todos. É o cara que vai resolvendo os problemas e é uma pessoa humilde. O que aconteceu? Ele foi para uma outra cidade, ele foi para Hebrom, chamou uns líderes e falou assim, agora vocês saem gritando para a cidade que eu sou o novo rei. Todo mundo sai gritando, ele é o rei, todo mundo gostou da ideia, sai gritando, ele é o rei. Isso chega lá no ouvido de Davi. Davi junta as malas, chama os soldados mais próximos e fala, eu vou embora, porque meu filho vai invadir essa cidade e vai me matar. Ele tem que fugir do próprio filho. Fugindo do filho. O filho procurando matar ele. Um dos seus fiéis soldados, sabendo onde o filho dele estava, arma uma perseguição. E esse Absalão, a Bíblia diz que era um cara mais bonito que tinha na sua época. Que ele era maravilhoso, lindo, ele tinha um cabelão grande e tal. E ele estava correndo no cavalo, aquelas cenas épicas, daqueles caras bonitos, sem camisa, sarado, com aquele cabelão e correndo, aquela coisa linda, sabe? Paulão, você tá ligado, né? E aqui, ó, aquela coisa linda, correndo no cavalo e fugindo desses soldados. E de repente o Absalão vai passar perto de umas árvores e uns galhos de árvore prendem no cabelo dele, ele fica pendurado pelo cabelo. Um soldado corre e avisa, vai lá Joabe, porque o Absalão está preso e ele não tem como sair de onde ele está. O Absalão vem correndo, pega 3 lanças e enfia no peito do Absalão, 3. E os outros soldados acabam de matar. Alguém corre e vai dar notícia para Davi. E aí Davi começa a dar esses gritinhos aqui. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Ele não fez nada para restaurar essa família. Ele não falou com Tamar, não deu um abraço em Tamar. Não foi lá para conter a fúria de Absalão. Esperou Amnon morrer. Quando Amnon morre, ele fica bravo com Absalão. Absalão vai embora, ele não vai mandar chamar o filho. Quando um soldado tenta reunir a família de novo, traz o filho de volta. Ele, ao invés de abraçar o filho, beijar o filho e falar com o filho, ele dá um beijinho na cabeça, vira as costas e vai viver sua vida. O filho se revolta, se enche de mágoa de novo. Teve mágoa do irmão, matou. Teve mágoa do pai, falou, vou matar também. Tentou matar, tomar o reino. Isso tudo aconteceu na casa de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de falar isso, porque ele é um homem como todos nós. Às vezes nós olhamos para esses personagens bíblicos e eles fogem totalmente do padrão para nós, né? Eles são pessoas. Davi, ele era sincero diante de Deus. Eu já preguei que Davi foi um dos piores pais que teve, registrados na Bíblia. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o salmista de Israel, mas um dos piores pais que Israel já teve. Eu acho que nenhum de vocês aqui quer ser reconhecido como um grande empresário, um grande músico, um grande qualquer coisa, e no fim das contas um péssimo pai. O legado que você deixou da sua família é o pior possível. Quem assumiu o trono de Davi não foi o seu filho mais velho, porque morreu assassinado. Não foi o seu filho mais bonito, porque também morreu assassinado. Foi um outro que nasceu muito tempo depois. Muito tempo depois. Porque esses aqui não foram tratados de uma mágoa. Isso que estava lá atrás não foi tratado. E quantos de vocês estão passando por coisas assim dentro da família de vocês? Dentro da igreja, nos lugares que vocês trabalham,
Histórias vão acumulando situações e coisas acontecendo, e vocês levando adiante sentimentos e ressentimentos. Absalão odeia o seu irmão, mas não fala nada para ele. Nunca falou para o irmão: poxa, o que você fez, mano? Você está de zoeira com a minha cara, velho? Você pegou nossa irmã? Se eles são irmãos, ia falar mais ou menos assim. Você está louco? E vai lá e cola a orelha dele, tanto soco na cara. Não, ele vai embora, deixa o ódio ficar remoendo dentro dele, até que a cabeça dele começa a maquinar tudo, e até matar o irmão. Porque a mágoa fica lá dentro, e ela vai produzindo outras coisas. Ele remoeu essa questão 2 anos. Gente, Absalão ficou 2 anos com isso no coração, remoendo, planejando o assassinato do irmão. Depois não resolve a situação dele com o pai. Podia, o pai dele não fez a parte, mas ele podia ter feito a parte dele. Não, pai, vem aqui, você me deu um beijo e vai embora. Não, como assim? A gente vai ficar desse jeito mesmo, de cara virado um para o outro? Não, ele não resolve de novo a situação, e de novo ele quer matar, ele tinha esse temperamento. Olha que coisa terrível. Fica aí 5 anos sem falar uma palavra com o próprio pai dele. Misericórdia, Davi achou que tinha feito o que precisava ter feito, deu só um beijinho, e depois da desgraça, chorou. Ai, meu filho Absalão. Depois da desgraça não adianta chorar mais, irmãos. Dá para resolver agora as coisas, antes da desgraça. Pois bem, quais as consequências dessa intoxicação no coração desses personagens e de cada um de nós? A partir deles, eu chego à percepção de que essa intoxicação da mágoa, ela faz com que haja falta de paz no coração de quem está magoado. Pessoas magoadas não têm paz. Você está magoado, você está machucado, você não tem paz. Se você vira a pessoa, você lembra. Se você ouvir uma música que lembra a pessoa, você lembra. Se você passar num lugar que lembra a situação, você lembra. Você vai pôr a cabeça no travesseiro para dormir, você lembra. Você pode ter motivo, você pode não ter motivo, aquilo volta na sua cabeça, aquilo volta no seu coração, você fica sem paz. E a pior desgraça para viver é viver sem paz. Não tem nada pior do que viver sem paz. Você vive sem dinheiro, você vive sem saúde, mas viver sem paz? Não. Eu já falei para vocês de uma senhora que ela tinha várias doenças. E ela era uma grande professora de escola dominical na cidade de Nova Odessa. Ela tinha classe de escola dominical na casa dela, e ela chamava todas as crianças do bairro ali, juntava ali mais de 45 crianças nas aulas que ela dava na casa dela, fora da igreja. Ela amava, fazia um trabalho lindo com crianças. E um dia ela me chamou, porque ela já não conseguia ler mais os materiais, me chamou para doar os materiais. Estavam bastante velhos os materiais dela. E ela começou a contar a história. E ela falando: eu tenho artrite, artrose, osteoporose, não sei o que no olho que seca a lágrima, e meu olho é poroso, e porque o meu osso é não sei o que, porque o meu músculo, porque o meu tendão, porque o meu nervo, porque não sei o que. Eu olhei para ela, meu coração se encheu de compaixão, e eu agi com burrice. Fiz uma pergunta para ela, que eu acho que talvez alguém faria, se você for marmota igual a mim. Eu fiz a pergunta para ela: irmã, vamos nos colocar então diante de Deus em oração, para Deus curar a senhora. Vamos orar para que Deus cure a senhora. E ela olhou para a minha cara, brava, falou assim: e você quer tirar o meu ministério? Eu falei: mas como assim? Ela falou assim: meu ministério é evangelizar no hospital. Toda vez que eu vou doente para o hospital, o médico vem me perguntar o que eu tenho, e eu falo o que eu tenho de doença e falo o que eu tenho de salvação. E eu evangelizo todo dia no hospital. Eu vou lá, o médico está me aplicando morfina para aguentar a dor, e eu estou dando risada e falando para eles de Jesus. Meu ministério é evangelizar nos hospitais. Você vai orar para tirar a minha doença? Como que eu vou fazer o meu trabalho, pastor? Eu entro em sala que só quem tem a minha doença entra. Opa. Ela tem um monte de doença, mas tem um coração cheio de paz. Tem gente aqui que tem dinheiro, mas não tem paz. Você está ainda casado, tem os seus filhos, mas você não tem paz. Se tivesse separado com os filhos longe, não teria paz do mesmo jeito. Porque a questão não são as coisas externas. A questão é como você está por dentro.
A falta de paz não é decorrente de problemas externos. A falta de paz é algo que acontece por dentro. Quando Jesus fala assim, eu vou dar para vocês a minha paz, e não vou dar uma paz como o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de problema e a ausência de guerra. É isso que é paz para o mundo. Quando que alguém tem paz? Quando essa pessoa tem tudo. Ela tem dinheiro, ela tem saúde, ela tem isso, ela tem aquilo, então ela tem paz. Isso para o mundo. Mas Jesus falou que ele tem uma paz que entra no coração da gente, que com dinheiro ou sem dinheiro a gente tem paz. Doente ou enfermo ou com saúde, a gente tem paz. Seja como for, nós temos paz. Mas a mágoa faz com que a paz vá embora do seu coração. E viver sem paz é viver uma vida triste. Porque é viver uma vida onde todo dia você não queria que esse dia existisse. Alguns vão entrando numa depressão por causa disso e vão até as vias de suicídio por causa da falta de paz. E não só isso é uma das consequências, mas o ódio é também uma das consequências da intoxicação, da mágoa. Porque aquilo dentro do coração não tratado, automaticamente vai sendo alimentado. A mágoa é alimentada pela lembrança e pelos dias. Mágoa não precisa ser alimentada por outra coisa ruim que se faça. Mágoa é alimentada apenas por um dia após o outro. Porque aquilo não tratado no seu coração vai se transformando em outras coisas. E uma das coisas que gera no coração de quem tem mágoa é ódio. Uma pessoa me lesou, fez o mal para mim, agora eu estou magoado. Está doendo, eu estou sentindo. Mas aquilo não é tratado e eu começo a querer o mal da outra pessoa. Porque ódio é desejo do mal do próximo. Eu começo a sentir repulsa, quando alguém cita fulano, ou fala algo dele, ou você vê essa pessoa, você fala assim, eu não posso nem olhar para essa pessoa que me dá nojo. Eu tenho repulsa. Sabe como chama isso? Ódio. Certas pessoas, por conta do seu temperamento, vão desenvolver a partir do ódio outra coisa. Vingança. Tudo isso estava acontecendo aqui, ó. O Absalão sentiu aquela dor, ficou machucado, perdeu a paz, ficou com ódio do irmão e por conta do ódio do irmão, não tratou aquilo com o tempo, se vingou. Porque quem está magoado sente? Ele sente que ele foi lesado por algo errado que a outra pessoa fez. Então essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me machucou, ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Quem é essa pessoa para fazer isso comigo? A mágoa vai andando, vai desenvolvendo no coração da pessoa ao ponto de virar vingança. A luz está diminuindo? Estou sentindo apagar ou é ali fora eu senti aqui? É terrível isso. E aí, por conta dessas coisas, a mágoa faz com que os relacionamentos sejam rompidos. Deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente, quando nós ficamos chateados com alguém, nós falamos assim, poxa vida, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Na verdade, você só ficou magoado porque foi essa pessoa. Porque você esperava alguma coisa dessa pessoa. E o que você não esperava é que ela fizesse o que ela fez. Nós só ficamos magoados com pessoas que importam. Porque pessoas que não importam, não... deixa pra lá, mano. É assim, se eu estou no trânsito e alguém me fecha, e além de ter fechado, mostra um dedo que não significa nada, mas naquele momento significa muita coisa. E falam uma meia dúzia de palavras a respeito da minha mãe, que não é verdade, mas naquela hora significa alguma coisa. Na hora você fica nervoso também, mas depois passa. Mas se uma pessoa do seu convívio, da sua família, do seu dia a dia, do seu trabalho, olhou mais torto para você e falou um negócio, pronto. Eu vou confessar aqui para os irmãos, então se quem está envolvido estiver presente, não fique triste comigo, porque eu não estou citando o seu nome, tá bom? Eu dou parabéns no grupo do WhatsApp da igreja, meio padrãozão. Parabéns, que Deus te abençoe grandiosamente, coisa desse tipo. Por que eu faço isso? Porque um dia eu dei um parabéns um pouquinho maior, tipo, parabéns, você não sei o quê, tal. Aí uma outra pessoa que no dia anterior eu tinha dado os parabéns, me mandou uma mensagem privada falando assim, nossa, por que para mim não teve os parabéns desse jeito? Eu entendo, é uma pessoa carente, precisa de atenção.
Mas ficou chateado porque para ela eu só falei parabéns, que Deus te abençoe e tal. E para outra eu falei um pouquinho mais, não significa nada, nem pensei em nada mais. Foi só porque num dia eu estava mais animado para dar parabéns, porque tem dia que você não está animado para dar parabéns, né? Então eu não vou falar para vocês quais dias são esses, mas tem dias que eu dou parabéns, porque o Facebook me avisou, agora o aplicativo avisa, eu dou os parabéns, e não queria estar dando parabéns. Mas eu estou dando parabéns porque eu sou pastor, e se eu não der parabéns, vai que eu ouço de novo. Nossa, pastor, deu parabéns para fulano, não deu parabéns para mim. Então estou dando parabéns. Pastor, então nem todas as vezes você é sincero? Não. Ué, ou alguém aqui é diferente de mim? Todo mundo aqui é espetacular, tá todo dia a milhão, animado, acordou, bom dia, bom dia, bom dia, o dia vai ser uma maravilha. Todo mundo aqui é assim, só eu sou diferente. Só eu que às vezes acordo e quero xingar todo mundo. Os econômicos que sabem de quem eu sou de verdade. Vocês não sabem quem eu sou, só os econômicos. Que é o grupo que eu mais piso na bola na igreja, são os econômicos. Me perdoe, vocês econômicos, peço perdão público, vocês são os que eu mais piso na bola. Vocês, o Paulo e o meu irmão. Pronto, então 3 grupos, vocês, o Paulo e o meu irmão. O Paulo e o meu irmão pela liberdade que a gente tem de tantos anos. Eu já disse algumas vezes que se eu falasse para vocês o que eu falo para o Paulo, vocês não olhariam nem na minha cara. A gente tem liberdade, a gente é assim. Pois bem, quem fica com mágoa, vai rompendo tudo, vai rompendo relacionamento com família, vai rompendo relacionamento com igreja. Um monte de você está aqui porque ficou magoado com alguém de outra igreja. Um monte, não é pouca gente não. Um monte saiu da outra igreja porque estava magoado. E eu não estou reclamando, volta para a sua igreja. Eu só estou constatando um fato, é fato. Um monte de gente veio para cá porque estava magoado na outra igreja que estava. Porque aconteceu alguma coisa que não pôde superar, não pôde vencer. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Você agora pode vencer isso. Deus vai te dar condições de vencer isso, em nome de Jesus. Para que você não carregue um fardo que você não precisa carregar. Pois bem, qual o detox? Qual a desintoxicação para esse mal chamado mágoa? Bem, fugir não resolve o problema. O Absalão fez o que fez e foi embora. Achou que ia resolver o problema. Não resolveu. O tempo não resolve o problema. Passou 2 anos, 5 que não tinha falado com o pai, 2 do assassinato, e o negócio ainda estava ali. Eu sei que tem gente que pensa, bem, não vou resolver o problema, deixa para lá que o tempo cura tudo. Quem te falou isso mentiu, o tempo não cura nada. Nada, nada. O que o tempo faz, se você deixar o tempo passar, é fazer com que a sua dívida aumente se você não pagar. Isso o tempo faz. Aumenta a sua dívida se você não pagar a conta. Mas o tempo não cura mágoas. O tempo faz você pensar menos naquilo, mas uma hora ou outra aquela lembrança vai bater no seu coração de novo e você vai voltar a sofrer. O que faz com que de fato seja desintoxicado o coração não é fugir, não é o tempo e nem é se vingar. Enquanto eu não me vingar, eu não vou ter paz. Você vai se vingar e vai continuar sem paz. E vai arrumar outro problema. Porque esse Absalão, ele foi lá, matou o irmão. Primeira pergunta, ele resolveu o problema da irmã que tinha sido estuprada? Não. Você acha que ela falou assim, agora o meu estuprador morreu. Uau, estou feliz de novo, nada aconteceu na minha vida. Não. Ele também matou o irmão e aquilo ficou dentro dele. E gerou outros problemas. Ele rompeu o relacionamento com todos os outros irmãos, com o pai dele, com todo mundo do palácio, teve que ir embora. A vingança não traz solução. Então, em nome de Jesus, por causa de mágoa, não queira se vingar. Não retribua. Eu já preguei isso aqui nesse púlpito. Quando nós nos vingamos, sabe por que vingança é pecado? Porque a vingança é de Deus, é atributo de Deus. Só Deus sabe fazer a vingança na hora certa. Porque vingança é fazer algo com justiça. O que a lei, quando é executada, promove num réu é vingança. É fazer com que a justiça seja cumprida. E nós não sabemos agir com justiça, porque nós somos pecadores, somos falhos. Então nós não podemos agir por vingança.
O Senhor diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Quando você se vinga, você está dizendo: eu posso fazer o que é de Deus fazer. Você está se colocando no lugar de Deus. E aí você está sendo igualzinho Satanás. A única coisa que pode desintoxicar um coração que está amargurado, cheio de dor, por conta disso tudo que nós falamos, é o perdão. A única coisa que cura, trata o coração é o perdão. É a única coisa que desintoxica esse coração. Mateus 18, eu quero ler com vocês, vai lá. Mateus 18, de 21 a 35. Tem muitos textos que falam sobre isso. Eu escolhi só esse e vou ficar só nesse. Mateus 18, de 21 a 35. Só eu estou com calor aqui ou aí também tá? Tá calor aí também? Calma, irmãos, já já isso aqui vai estar um gelo, que vai ter gente vindo de blusa para a igreja. Aleluia. Mateus 18, de 21 a 35. Aí eu quero ver quando tiver com ar-condicionado alguém falando: ai, não tem como diminuir um pouquinho? Eu vou falar: vai diminuir. Pode baixar de 15 para 12 graus. Vai diminuir. Mateus 18, de 21 a 35. Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Isso é um dos textos que fala a respeito do perdão. É pesado. Fala aí, Isaac. Isso aqui é pesado. Mas são palavras de Jesus, então eu posso falar. Pesado, mas é o fato. Vocês entenderam bem a história? Pedro está perguntando: Jesus, se uma pessoa me ofender durante um dia, quantas vezes eu perdoo as ofensas dele nesse dia? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. 490 vezes aquele pecado, aquela ofensa, no dia. Não é na vida toda, tá? Você vai contando: já te perdoei 65, hein? Não, é no dia. Se você conseguir contar quantas vezes alguém te ofender, a mesma pessoa te ofendeu no dia, 490. Se ela te ofender 491, aí você não precisa mais, tá bom? Mas eu acho que não dá tempo no dia de ofender tanto. E Jesus, para exemplificar como funciona isso, ele conta essa história de um homem que tinha muitas propriedades, muitos bens, e ele tinha muitos funcionários. Um funcionário, por alguma razão, com certeza era um dos seus administradores, e fez alguma coisa errada na administração, ficou devendo o equivalente, que se juntasse tudo que aquele homem ganhou a vida toda, ele precisaria de 3 vidas para pagar. 3 vidas inteiras, trabalhando só para pagar. Uma outra pessoa devia para esse fulano. Então imagina que o dono das terras é o João. E imagina que o empregado do João é o Pedro. E o Pedro é perdoado de uma dívida que ele demoraria 3 vidas inteiras para pagar.
Mas o Pedro se encontra um dia com outro camarada chamado José. E esse José está devendo para ele o equivalente a 3 meses de trabalho. E ele vai enforcar esse José e fala assim: José, você não me pagou, agora você vai morrer porque você não me pagou. E alguém vê isso e sai correndo e conta lá para o dono das terras. Chama o cara e fala assim: você está de brincadeira. Eu te perdoei uma dívida de 3 vidas e você não perdoa uma dívida de 3 meses. Como assim? Vai ser ruim então? Você devia ter perdoado. Já que você não vai perdoar, pode prender esse homem, ele não vai sair de lá de dentro até que ele pague o último centavo. Ele tem que pagar tudo. Agora a pergunta é, ele tem para pagar? Não. Vai ser atormentado até a morte. Quem não perdoa é assim que vive, atormentado até a morte. Quem não perdoa as pessoas, vive atormentado até a morte. Ouça isso. Mas isso me leva a alguns pensamentos. O perdão não é uma opção, é o único remédio para a questão da mágoa. Você não tem outra saída, não adianta fugir, não adianta esperar passar tempo, não adianta se vingar. Você, se está magoado com alguém, precisa perdoar essa pessoa. Não tem outra saída. E não só não tem outra saída, é importante você saber que o perdão se torna mais fácil, porque as pessoas falam assim: pastor, eu sei que é verdade o que você está dizendo, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. Perdoar é difícil, é verdade. Então eu vou dar a sugestão de Jesus de como fazer com que o perdão seja mais fácil de ser dado. Você se lembra de quanto você foi perdoado por Deus e se lembra do tamanho da sua dívida com Deus? E cada vez que você se lembrar quanto que Deus te perdoou, quando o outro te ofender, você fala assim: o que ele fez para mim é pouco. Porque eu ofendi a Deus o que 3 vidas não pagariam. E se o outro me ofendeu em alguma coisa, são 3 mesezinhos de trabalho. 3 mesezinhos de oração aqui, esforço, isso tudo está resolvido. Então, quando você lembra de quem você é de verdade e reconhece o que Deus fez por você te perdoando, perdoar o outro fica fácil. É só quem não consegue entender quão pecador é e o tamanho da dívida que tinha com Deus e como o perdão de Deus é tão grande, só quem não faz isso é que continua falando: perdoar é a coisa mais difícil que existe. Porque quando você olha para você, eu não sei vocês, mas eu olho para mim, eu sei quem eu sou. O que vocês não sabem a meu respeito, eu sei. E o que está aqui dentro de mim, eu sei. E eu sei que alguns de vocês têm a consciência do monstrão que está aí dentro de você, da monstrona que está aí dentro de você. E toda vez que você vê a graça de Deus chegando até a sua vida, você olha para ele e fala assim: o que eu fiz para merecer? Eu não mereço nada do que o Senhor faz por mim. Eu não mereço. Quando você tem esse tipo de relacionamento com Deus, de eu sei que o Senhor está me dando o que eu não mereço, porque o que eu merecia era a punição total. E quando você olha para ele e fala assim: o Senhor me deu a salvação sem eu merecer. Quando alguém te ofende, você engole o sapo grande, sapo boi, de perna aberta e tudo, irmão. Porque falar, tem que ficar engolindo sapo, sapo boi, aqueles assim, ó. Tem sapo maior que sapo boi? Vocês aí que viveram na roça? Tem sapo maior que sapo boi? Sim ou não? Que conversa é essa, pastor? Tamanho de sapo? É só para eu usar no exemplo aqui. Você vai engolir esse sapo hipopótamo, com as patas bem abertas assim, ó. Vai descer, e você vai dar glória a Deus ainda. Você vai falar assim: o que eu estou perdoando não é nada, nada, perto do que Ele fez por mim. E você viu o que Jesus falou? Ele termina dizendo: meu Pai Celestial fará a mesma coisa com vocês, caso vocês se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Não temos direito de nos recusar a perdoar as pessoas. Todo mundo aqui conhece o Pai Nosso. Se você nasceu em lar evangélico, se você nasceu em lar católico, se você nasceu em lar de qualquer coisa, se você não nasceu nem em lar. Todo mundo sabe o Pai Nosso. E o Pai Nosso tem uma partezinha que fala mais ou menos assim, que nós devemos perdoar as outras pessoas, certo? Mas que Deus nos perdoe na mesma medida que nós temos perdoado as outras pessoas. É isso que Jesus ensina a orar. Vamos comigo para você se lembrar dessa parte? Olha, Pai Nosso, vai lá. Olha que bonito.
Você prestou atenção? Perdoa a minha dívida do mesmo jeito que eu tenho perdoado o outro. Então, se eu não perdoo, o que eu estou dizendo para Deus é: Deus, não me perdoa não, porque eu não tenho perdoado. E a oração do Pai Nosso, quando termina, Jesus ainda dá uma explicação, ele dá um plus ali, ele dá um bônusinho. Ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará a vós. Irmãos, perdoar não é uma questão de opção para o crente, não. Além de ser uma bênção, além de ser uma libertação, é algo que te faz viver cheio da graça de Deus. Tem gente aqui barrando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque você não perdoa pessoas. Você barra bênção na vida dos outros, você barra bênção na sua. Você não desfruta, além de viver aí todo triste, amargurado, todo cheio de coisa lá dentro da sua alma. Misericórdia. Jesus deu um remédio para a gente, que é o perdão. Liberta isso. Quando você perdoa, você quebra cadeias, você solta a corrente, você deixa a pessoa embora, você fica carregando uma pessoa junto com você que você não quer carregar, com esse sentimento, com esse ressentimento. Deixa embora, perdoa em nome de Jesus. Está posto o remédio para isso. O remédio para isso é o perdão. O perdão nos livra da prisão, da dor e da angústia. Tem gente que é angustiado, não tem paz. Ai, que maravilha se vier a paz no seu coração. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que só fala sobre paz. É uma música tão linda. Se você tiver... Ai, como você vai se deliciar se você tiver paz. Pois é. Concluindo. A mágoa pode tomar o coração de qualquer uma das pessoas. Qualquer um de vocês aqui pode ser tomado pela mágoa. Todos. Ninguém aqui está imune. Uns tem mais propensão por causa do temperamento. Certos temperamentos fazem com que as pessoas tenham mais facilidade para ficar magoadas. Tem pessoas que são facilmente magoadas por tudo e por nada. Por tudo e por nada. Você passou perto da pessoa, não falou a paz do Senhor, não falou oi, a pessoa vai embora triste porque o irmão ou a irmã não me ama. Tem gente aí sendo questionado por outro irmão, porque você sempre passa perto de mim e não fala oi para mim. É triste. Mas tem gente que precisa mais do que outros. E essas pessoas têm mais facilidade. Mas mesmo aquelas pessoas mais para frente, elas podem ficar magoadas. E sabe onde que vai ficar magoado? Justamente naquelas pessoas mais próximas de você. Porque são das pessoas que você mais espera e confia que a dor vem mesmo forte. E a mágoa vem e quebra lá dentro. É essas pessoas que deixam a gente pior. E quem que não está sujeito a isso aqui? Ou a família de vocês todos aqui é perfeita e não pisa na bola com vocês? É só a minha família que é estranha? Ou a de vocês também é um pouquinho? Né? Sua família é perfeitinha, todo mundo é cortês, te ligam todos os dias. Olá, estou ligando para saber como você está. Opa, eu acho que isso é uma música, né? Hello, estou ligando para saber como você está. Moisés, não tenho culpa, velho, essas coisas vêm na cabeça. Essas horas não é Deus falando, viu, irmãos? Essa hora sou só eu mesmo. Essas coisas assim. Deus fala, mas no meio eu vou atrapalhando, vou falando que não... Só... Tomara, obedeça. A mágoa pode vir para todos, mas só o perdão pode fazer com que isso saia do seu coração. O tempo não vai te ajudar, a distância não vai te ajudar, a vingança não vai te ajudar. Só o perdão pode te libertar desse cativeiro, dessa escravidão, dessa dor. Pastor, eu não tenho forças. Olha para o Senhor hoje, vê como Ele foi bom com você, vê como Ele olhou para você com amor e com carinho, vê que Ele não levou em conta quem você é, que Ele não levou em conta as coisas que você fez, e depois de tudo que você já fez, Ele continua olhando para você e dizendo, eu te perdoo, eu te amo. Você sabe o que é essa mesa aqui? Ó? É o Senhor dizendo para você de novo, eu te perdoo, eu te amo, eu continuo investindo em você, eu continuo querendo você, eu quero continuar me relacionando contigo, eu não estou magoado que você passou sua vida se afastando de mim. Isso aqui é Deus dizendo, eu te perdoo, sobre você não haverá condenação. Quando você olha para Deus, quando você olha para essa mesa,
Meu irmão, minha irmã, você pode agora olhar para quem te ofendeu e falar a mesma coisa. Eu te perdoo em nome de Jesus. Te perdoo, liberto você para você ir e me liberto para eu continuar minha vida. Porque eu não quero continuar sofrendo. Então eu acho que hoje nós podemos tomar esse detox. O Senhor já bateu aí no liquidificador, já colocou num copo para cada um de nós, e a gente pela fé vai tomar um detox agora do perdão. Primeiro recebendo o perdão de Deus, porque se você ofendeu a Deus, seja você quem for, se você se voltar para Ele como esse devedor, se voltou para o seu credor, pedindo misericórdia, o Senhor vai ter misericórdia de você hoje, vai perdoar o seu pecado, seja qual for. E depois, esse mesmo detox vai também te ajudar para que você perdoe outras pessoas que você não tem conseguido perdoar. Quem sabe hoje até pessoas aqui dentro que estão com problema uma com a outra, não se resolvem, não é? Quem sabe hoje você não volta para sua casa e por mais que a pessoa continue te ofendendo, você vai olhar para ela e falar assim: eu te perdoo em nome de Jesus, te perdoo. Mas e se ela continuar me ofendendo? É 70 vezes 7. E eu vou ter que perdoar de novo? Vai ser fácil, irmão. O problema é acumular. O problema não é um pecado nosso de cada dia, o problema é um acúmulo da vida. O problema é um acúmulo. Então nós vamos orar para que Deus nos dê essa graça. E aí em seguida, nós vamos participar dessa mesa.